Cara, Round Six começou como um joguinho de criança e acabou virando uma crítica social ferrada. Acabou numa vibe de sacrifício transcendental envolvendo bebê, corda no céu e muita gente morrendo por empatia. Então, hoje a gente vai dissecar 3 temporadas dessa saga insana e mostrar como que o Ji-hoon virou mártir, o bebê virou o centro de tudo. Pega aí seu café, sua xícara, pega tudo que você tiver, senta e vamos nessa. A série começa acompanhando a história de Ji-hoon, um homem gentil que ama sua filha e enfrenta uma vida miserável. De cara, é claro, o público já se identifica com ele, mas a vida dele tá em frangalhos. Ou seja, ele deve para a agiota, não consegue sustentar a filha dele e ainda vive com a mãe dele que tá doente. E é claro, nesse mundo todo, ele acaba aceitando um convite para participar de um jogo. São apenas 3 regras simples. Primeira regra: o jogador não pode abandonar voluntariamente. A segunda regra é: quem se recusar a jogar será eliminado. E a terceira regra é: se a maioria quiser sair do jogo, o jogo é cancelado. No local, nosso protagonista conhece outros jogadores, que é quem? O Sang-woo, que é o amigo de infância dele, que agora está envolvido num esquema de corrupção e ele corre o risco de ser preso. O Inan, que é um velhinho com tumor cerebral, que não tem mais nada a perder. O Ali, que é um imigrante paquistanês, que é o Dok-soo, que é um gangster cruel. E a Sai Byung-k, que é uma jovem norte-coreana que deseja reunir a sua família. E muitos outros ali para causar o desespero. E é bem óbvio que eu não vou saber falar todos os nomes corretamente, então provavelmente todas as pronúncias vão estar erradas. O primeiro jogo é o famoso Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores devem atravessar o campo e parar sempre que a boneca gigante se virar. E quem se mover será eliminado. O massacre inicial é chocante. Vários ali tentam fugir assim que vem o primeiro corpo cair. E é onde acelera mais ainda a carnificina. É aí que o terror começa, o povo desespera, a gente não sabe quem corre, quem fica parado, e a gente só vê os olhos da boneca fazendo assim, ó, pium, 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 pium. E é claro, após o choque, os jogadores votam querendo sair de todo esse problema, desse caos. E como dito, o jogo é cancelado. Temporariamente, lembrando assim. Eles voltam para suas vidas miseráveis e percebem que o mundo real é bem mais cruel do que aquele jogo que eles estavam jogando horas atrás. E assim, muitos escolhem voltar, inclusive o nosso querido protagonista, que descobre que a mãe dele precisa de uma cirurgia urgentemente. Em meio a tudo isso, há um policial chamado Jun-ho que investiga o sumiço do irmão dele e acaba se infiltrando no meio de toda essa organização, descobrindo segredos muito mais sombrios nos bastidores desse jogo. Então, voltamos para dentro do jogo, onde o segundo jogo é o desafio do doce de açúcar, onde os jogadores precisam cortar cuidadosamente de uma figura de doce sem quebrá-la. E, por um único erro minúsculo, eles são mortos. O nosso protagonista de Ron, ele teve sorte e astúcia no meio de tudo isso. E assim com os personagens principais assim mostrados, eles acabam sobrevivendo. E é no meio de tudo isso que uns participantes no outro acabam se revoltando uns com os outros e acabam matando entre si. Após todo isso acontecido, temos o terceiro jogo, que é o tradicional cabo de guerra. E quem perde se despenca de tudo isso daí. O nosso protagonista, o Sang-woo, o velhinho e outros que acabaram sobrevivendo da tragédia anterior,
acabam usando de uma técnica que o próprio senhorzinho acaba explicando, o que faz garantir que eles sobrevivam e vão para a próxima fase. Paralelamente, voltando para o nosso protagonista policial, ele descobre que os responsáveis por todo esse jogo são bilionários estrangeiros que assistem tudo como se fosse um entretenimento, como se fosse uma telenovela, como eles mesmos dizem, um jogo de cavalo. Inclusive, o nosso policial acaba por se matando um dos bilionários que são chamados de VIPs nessa série e acaba tendo que se esconder no meio de toda essa confusão. É então que chegamos no quarto jogo e é um dos mais marcantes, que é onde os jogadores eles acabam formando duplas e jogarão tiro entre si. O que vencer nessa dupla, o outro jogador deve ser eliminado. O nosso protagonista de Rum, ele acaba jogando contra o velhinho. E o outro personagem, que é o Ali, acaba jogando com o Sangô, que é o amigo de infância do Ji-Hoon. E onde a norte-coreana enfrenta uma outra companheiria. É onde a tensão mais eclode nessa cena, porque o Sangô engana o Ali e acaba o eliminando. Numa das cenas, acho que o mais deprimente, mais deploráveis dessa temporada, porque é realmente triste o jeito que ele engana e usa da inocência do personagem ali e acaba eliminando ele. Temos também o sacrifício de uma das jogadoras para que a norte-coreana possa passar de fase, porque ela vê o motivo da força dela de estar naquele jogo. E aí a gente volta para a cena do Ji-Hoon com o nosso velhinho e a gente vê que o velhinho acaba permitindo que o Ji-Hoon vença e siga adiante. Com o tempo, restam apenas 17 jogadores, e o quinto jogo é uma travessia de uma ponte de vidro, onde alguns blocos suportam o peso dos jogadores e outros não. Um erro e o jogador despenca dali, já era, acabou. Americanas. E acaba sobrando apenas 3 jogadores, que é o Ji-Hoon, o Sang-woo e a norte-coreana Sae-byeok. Enquanto isso, o nosso policial, o Jun-ho, é descoberto pelo líder e o líder, o chamado frontman, acaba se revelando ser o próprio irmão do policial. E num momento muito dramático, meio tenso, assim, ele acaba atirando no protagonista policial que despenca, mar aberto, assim. É onde a gente pensa, morreu, acabou, não vai ter mais o protagonista policial. E a trama paralela do policial termina abruptamente ali, deixando a cabeça da gente pensando, agora ele morreu, não vai ter mais, ninguém vai mais descobrir desse jogo. De volta ao campo do jogo, a protagonista norte-coreana acaba se ferindo no meio do percurso da travessia de vidros e, no meio de tudo isso, ela acaba morrendo por uma traição também do Sang-woo, mesmo o Ji-Hoon tentando protegê-la. E o Sang-woo acaba matando ela enquanto ela dorme. Assim, restam apenas 2 participantes que são o quê? Amigos de infância. O jogo da Lula acaba se tornando uma luta um pouco mais brutal, onde o Ji-Hoon acaba vencendo, mas se recusa a matar o melhor amigo dele, onde sugere que ambos desistam juntos. Mas o Sang-woo, envergonhado e arrependido, acaba tirando a própria vida, fazendo com que o Ji-Hoon acabe vencendo no fim de tudo. O Ji-Hoon ele volta para o mundo real, incrivelmente milionário. Ele volta com 46 bilhões de wons na conta dele. Mas ele acaba destruído, a mãe dele acaba morrendo por falta de tratamento e ele acaba que não gastando dinheiro. Ele vive completamente atormentado e sem rumo. Ele até recebe um cartão e descobre que o Inan, o velho que ele acreditava ter morrido, na verdade era o criador dos jogos, onde está um bilionário entediado e ele confessa que ele criou tudo isso por diversão. E antes de morrer, ele faz uma aposta com o nosso protagonista, onde ele acredita que quem ajudaria o sem-teto na rua num dia de neve
E o Ji-hoon aposta dizendo que realmente alguém vai ajudar. E no final dessa aposta, o Ji-hoon acaba vencendo e o Inan morre, encerrando assim o ciclo. O senhor perdeu. O nosso protagonista Ji-hoon acaba voltando à sua vida rotineira. E por fim ele acaba pintando seu cabelo de vermelho. Ele visita o irmão da Sang-beok num orfanato e entrega o menino à mãe do Sang-woo, onde junto com uma maleta completamente cheia de dinheiro, que acho que ele contou os 10 milhões do wons que devia ter sido da irmã, para poder recomeçar a vida do irmão. E é onde ele começa a embarcar para a sua vida nos Estados Unidos, para ver a filha dele, onde ele quer tentar uma vida nova. Mas em meio a tudo isso, ele dá meia volta, pega o telefone e liga para a organização de jogos e diz: Eu não sou um cavalo, eu sou um ser humano.